Boa tarde, alunos. Bem-vindos à nossa aula 3, nossa terceira aula de linguagem de programação 2, linguagem de programação orientada a objetos, nossa aula de quinta-feira, dia 12 de novembro. Bom, hoje nós vamos abordar os seguintes conteúdos aí. Nós vamos falar sobre classes e objetos em C++, ou seja, implementação, né? Daqueles modelos que vocês criaram, aqueles desenhos, aqueles diagramas que vocês criaram, né? Um diagrama de classes, por exemplo, aquele na lista de exercícios, vocês criaram 5 diagramas de classes, nós vamos tratar da implementação desses diagramas na linguagem de programação C++. Como a professora Michelle já falou, na videoaula dela, existem diversas linguagens de programação que são orientadas a objeto. A mais conhecida é Java, nós temos C#, Visual C, entre outros, né? Visual Basic, Python, né? Tem o próprio PHP orientado a objetos, mas nós vamos trabalhar com C++, porque a gente já vinha trabalhando com C no Dev-C, né? Em linguagem estruturada, em programação 1, então programação 2 orientada a objeto nós vamos trabalhar no Dev-C++, nós vamos trabalhar com a linguagem C++. Poderia usar outro editor ao invés do Dev-C++, mas o Dev-C++ ele é bem leve, né? Bem simplesinho para baixar e tal. Bom, vamos dar uma relembrada aqui, ó. Classe, conjunto de objetos distintos, porém com a mesma característica, aquele exemplo de molde da linha de produção que a professora passou na aula passada, né? Nas características e comportamentos. Ela é uma abstração de entidades existentes no mundo real. Também teve um conceito lá na videoaula 1 da professora Michelle que ela explicou detalhadamente a abstração, né? Exemplos de uma classe: pessoa, animal, automóvel, publicação. Então, essas opções. Bora tomar um chazinho. E o objeto, galera? O objeto é uma instância derivada de uma classe. Um objeto nunca vai poder existir sem fazer referência à classe que modela ele, que molda ele, certo? E ele vai ser, então, a representação dessa classe. Ela pode ser também real ou abstrata, mas ela vai ser do mundo real, que vai ser manipulada ou armazenada pelo sistema. Como assim ela vai ser do mundo real? Na classe pessoa vai ter o objeto João. Então o objeto na verdade é real, né? Na classe conta corrente vai ter a conta número 700 ali, que é pertencente a alguém, né? Essa conta é abstrata, né? Bom, outro conceito é o de atributos, galera. Os atributos eles também são chamados de características da classe, né? Forma ou propriedades, né? Alguns lugares referenciam até como se fossem parecidos assim com variáveis da programação, né? Eu não gosto de fazer essa comparação porque daí já te leva a pensar em programação estruturada, então esqueça. Variável é uma coisa, atributo é outra, são características da classe. Tem que estar especificamente ligado à classe, tá? E dá um objeto, dá uma propriedade dessa classe aí, certo? Dá uma característica para ele, né? Exemplo aqui, a gente teve vários exemplos ali na videoaula da professora Michelle da semana passada, mas aqui, nesse diagrama aqui, ó, classe pessoa, primeira letra em maiúscula, primeira parte aqui do diagrama, né? Primeira área. Segunda área, atributos. Quais são os atributos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 atributos. Nome, telefone, endereço, e-mail, sexo e data de nascimento. Características da classe da pessoa, certo? Ah, isso é um objeto? Não. Objeto seria eu pegar uma pessoa desse grupo. A pessoa João, nome João, telefone tal, endereço tal, e-mail tal, sexo tal, data de nascimento. É o primeiro objeto. A pessoa Joaquim, telefone tal, endereço tal, e-mail tal, segundo objeto. Todos eles da mesma classe, da classe pessoa. E a classe animal? Classe animal, nome animal, atributos, tipo do animal, raça, idade, sexo.
os métodos? Métodos também são ligados à classe, são métodos da classe, certo? Podem ser chamados também de funções, operações ou comportamentos. Ações é um nome bem fácil de entender, né? Ações realizadas ou sofridas por um objeto. Através dessas ações que ele faz ou sofre, ele faz com outros objetos. Ou sofre de outros objetos, tá? Que os objetos vão interrelacionar ali, né? Então, a classe tem que ter esses métodos para que seus objetos executem essas ações ou sofram essas ações. Legal? Na classe pessoa, quais são os métodos? A pessoa pode andar, falar, dormir e pensar. Certo? E na classe animal? O animal também pode andar, pode correr, pode morder e pode comer. Ah, professor, a pessoa pode andar, sim. O animal pode andar, sim. Mas aí, andar é um método do animal. Quando a gente for programar, a gente vai ver que a gente tem que especificar esse andar de quem que é. É do animal, não é da pessoa. Vai ser uma função, um programinha, um procedimento ali diferenciado, diferente um do outro. Tá? Se fosse igual, pessoa e animal seriam da mesma classe, não tinha por que separá-las. Né? Muito bem. Bom, agora a novidade aqui, ó. Vocês devem ter percebido que sempre ali, nos atributos e nos métodos dos diagramas que eu coloquei na aula de hoje, na frente deles tinha um sinalzinho de mais, um sinalzinho de menos de cada um deles, tá? Por quê? Porque, como a gente já falou, a professora Michele falou na primeira aula, as classes vão ter ali objetos que vão interagir, certo? Um objeto vai interagir com o outro, tá? E seus atributos e seus métodos vão ter uma visibilidade específica, tá? Que tipo? 3 tipos. A protected ou protegida a gente vai falar um pouquinho mais para frente, vai detalhar ela melhor, mas o mais comum, por enquanto, no começo vai ser a pública e a privada, pública ou private. Sempre que tiver um sinalzinho de mais, então, na frente do diagrama, seja no atributo ou no método, tá? Sinalzinho de mais indica aqui, vamos imaginar que o método andar do animal. Se ele tem um sinalzinho de mais, é porque esse método é público, certo? Então, a propriedade, o atributo ou o método pode ser acessado por qualquer outra classe. Legal? No private ou no privado, a propriedade ou método só pode ser acessado por esta classe, onde ela foi declarada, tá? E no protegido, essa propriedade ou método pode ser acessado pela sua classe e suas derivadas, seus filhos. Legal? Para falar de protegido, a gente tem que entender depois herança e hereditariedade. Então, mais para frente, a gente vai voltar a falar de protected. Vai chato. Bom, como a ideia da nossa aula é implementar um diagrama, por exemplo, de classe, uma classe feita num diagrama, implementá-la no DevC++, tá? Em Prog 2 a gente vai usar o DevC++, só que a gente vai trabalhar com programação orientada a objetos. Então a forma da gente programar vai ser diferente, porque em Prog 1 a gente estava trabalhando com programação estruturada, que é a linguagem C. C++ é o C orientado a objeto, programação orientada a objeto. Bom, pessoal, vou dar uma pausa aqui agora nessa primeira videoaula. Já deu quase 10 minutos aí. A segunda videoaula vai ficar um pouquinho maior, eu acho que ela vai ter uns 15, 20 minutinhos. Mas a gente vai pausar aqui, então a gente continua na videoaula 2. Abraço.